Vamos analisar de que maneira o Corinthians venceu e de que maneira o Grêmio perdeu esse jogo da Neoquímica Arena. O Grêmio vinha de uma vitória sobre o Juventude por 3-1, jogando bem, aquela coisa toda. Melhorou muito com os seus reforços, mas o time esteve muito abaixo. E o técnico Mano Menezes, ele demorou a perceber, demorou não, né? Ele até agora eu acho que não viu determinadas situações na partida. Por outro lado, o técnico Dorival Júnior, ele ganhou o jogo também na sua estratégia, na forma como ele pensou a partida, na sua escalação de 3 zagueiros, 3 defensores, tendo o João Pedro Tchoca, mantendo ele na defesa, mesmo com o André Ramalho recuperado, o que é um mérito, né, do garoto, né, a manutenção dele no time. O Gustavo Henrique, que fez uma partida absurda, assim, soberana, e o Angileri, que foi muito bem pelo lado esquerdo, atrapalhando as subidas, as investidas do garoto Alisson, que por outro lado também errou muito a sua tomada de decisão, mas também porque teve dificuldades na marcação do Angileri. Então, nessa escalação proposta pelo Dorival, que não tinha Ranieri, Bidon e José Martínez, ele escala 3 defensores, espeta os seus alas, né? O Matheus Bidu, que fez um jogo também brilhante, né? O Mateuzinho talvez um pouco menos, mas ele tem os seus 2 alas subindo, com Maicon, Carrilho e Rodrigo Garro na armação, Memphis e Yuri. Mas, na verdade, o Memphis foi quase um meio armador junto do Garro. Ele participou muito do jogo. Foi um jogo espetacular do Memphis. E eu estaria dizendo isso mesmo se ele não tivesse marcado um gol depois de 3 meses, tivesse marcado o gol de pênalti lá no segundo tempo. Porque esse gol só premia o que o Memphis estava fazendo no jogo e o que ele vem fazendo. Eu vejo uma narrativa de que o Memphis não ajuda, não colabora, não participa de gols e assistências, então que para isso ele não serve. Porque sempre se coloca, né, no salário do Memphis a necessidade dele decidir todos os jogos e fazer 15 gols por partida. E quando não é assim que funciona. Ele não é obrigado. Ninguém obrigou ele a ganhar o que ele ganha no Corinthians. Isso é um debate que a gente já teve, vai ter em algum momento de novo, mas não é esse o ponto. O ponto é o que ele interfere para o time. Quando o Dorival tem à disposição seus principais jogadores, e aí eu tô falando do Corinthians Prime, né, com o Garro, Memphis, Yuri e o André Carrilho, não tem como, gente, é muito mais difícil. É muito mais difícil. O Corinthians não ganhava do Grêmio na Neoquímica Arena em jogos oficiais desde 2014. Era uma porrada de empates de lá pra cá, que foi o que fez eu sonhar com um pontinho, um empatezinho, né? Porque o Corinthians sempre teve dificuldades com o Grêmio jogando, mesmo aqui na Neoquímica Arena. Até teve algumas vitórias nesse período, todas elas em Porto Alegre. Há 7 anos o Grêmio não vence o Corinthians. Mas aqui em São Paulo eram muitos empates. E o Corinthians venceu. E venceu, rapaziada, sem fazer muito esforço. Porque quando tem os seus principais jogadores, mesmo sem ter a bola na maior parte do tempo, porque o Grêmio até conseguiu ter um controle por conta de uma figura absolutamente especial, que é o Arthur, né? Você, torcedor corintiano, deve ter visto com com um olhar mais aguçado, né, o que o Arthur é capaz de fazer nesse time do Grêmio, porque ele joga sozinho. Eu tenho visto o Arthur desde que ele chegou, né? E hoje o torcedor do Corinthians, né, os torcedores de São Paulo aqui puderam ver um pouquinho mais o Arthur. Cara, é impressionante, só que ele não adianta, né? A parceria é muito difícil. Em muitos jogos o Edenilson jogou melhor e aí ele conseguiu fazer, né, ser mais influente no jogo. O Dodi em algum momento foi um parceiro bom, mas eles não têm o nível que o Arthur tem, né? O Arthur, cara, ele controlou o jogo e demorou até, tá? Com 25, 30 minutos, o Arthur começou a respirar o jogo do Grêmio, e aí o Grêmio começou a ter controle, e o meio-campo do Corinthians estava com dificuldades de achar o Arthur. Só que quando a bola saía do pé do Arthur, esquece. Era uma dificuldade do Grêmio e uma facilidade para o Corinthians, inclusive, trocar passes à frente da área. O Corinthians teve muitos espaços à frente da área. A cabeçada do Yuri, numa defesaça do Thiago Volpe, que origina o escanteio do gol, é um Rodrigo Garro carregando a bola com muita liberdade. E aí ele mete com a mão, assim, pro Yuri fazer aquele cabeceio. E aí na cobrança do escanteio, a defesa do Grêmio fica olhando e o Volpe sai bizonhamente depois de ter feito uma puta defesa. E o Gustavo Henrique foi lá e acabou fazendo o primeiro gol, o gol do primeiro tempo. Jogou muito bem defensivamente e ofensivamente ainda ajudou. Gustavo Henrique. Tá jogando o fino. Mas o Corinthians teve outras possibilidades, essa própria cabeçada do Yuri. Tem um chute na trave do Memphis, que é também um Memphis que domina, consegue enquadrar o corpo e chutar no cantinho. Por isso aqui ela bate na trave e não entra.
Então é mais uma liberdade que o Corinthians teve ali e o Corinthians trocando passes. Porque ele tinha essa dinâmica que mesmo sem o Breno Bidon, que eu acho que é um cara que... Eu sei que a galera às vezes torce o nariz, ele suspenso é reforço. Não, eu acho que ele dá uma dinâmica interessante para o meio-campo do Corinthians. Sem ele, a dinâmica continuou. A transição não foi tão rápida, os contra-ataques do Corinthians não foram tão rápidos, mas o Rodrigo Garro vinha buscar jogo, o Mendes foi muito participativo, e o Yuri, cara, mesmo que ele não tenha feito gols e ele não tenha criado tantas chances, né, com exceção dessa cabeçada, é um cara que ele bagunça demais, né, porque ele ataca o espaço, ele faz o facão, ele se apresenta. Então, cara, em algum momento, o Yuri vai desandar a fazer gols, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida que agora, tudo bem, ele tá em jejum como o Memphis estava, e aí já apareceu esse gol dele hoje de pênalti, mas é um gol super importante também. Mas ele vem sendo importante para o time. Então, o Corinthians agora tem uma sequência, cara, que olha, é Bragantino fora, e o Bragantino é um dos piores times do retorno e contratou o Wagner Mancini como técnico. Então, dá para ganhar em Bragança. Depois, joga 2 jogos seguidos em Itaquera. Contra o Ceará, que tá ali meio de tabela, mas tá abaixo do Corinthians e confronto direto, então tem que ganhar. E é menos time, vamos combinar. E depois o clássico contra o São Paulo. O São Paulo também não vive uma grande fase na temporada, em Itaquera. Então, cara, já tem 3 vitórias seguidas. Vai saber, né? Pode emendar mais 3 vitórias. Onde o Corinthians pode chegar? Hoje está 5 pontos do G7. Já sabemos que será G7 pela final brasileira na decisão da Libertadores. Então, meus amigos, realmente estamos num ponto em que o Corinthians olha para uma outra parte da tabela. Olha para a parte de cima sim, porque não dá para saber o que vai acontecer na Copa do Brasil. E se você não tem a certeza, a garantia de que você vai ganhar a Copa do Brasil, o brasileiro vai te possibilitar uma vaga na Libertadores. Ah, mas na pré é ruim? Não é ruim. É ruim porque o melhor é a fase de grupos, mas se não é a fase de grupos, o melhor é a pré-Libertadores, né? Você tem calendário, você tem jogos eliminatórios, você tem a chance de disputar a Libertadores, então tá certo, tem que fazer isso. O momento do Corinthians em alguns momentos, né, da temporada, eles eram muito difíceis, né? Agora não. Agora o Corinthians com o seu time. Isso eu preciso destacar, né, gente? Eu bato muito nessa tecla. O Corinthians Prime, ele seria G4 do brasileiro se jogasse todos os jogos. Só que não joga, porque o Dorival tá tendo os caras agora. No Campeonato Brasileiro, agora, na 30ª rodada, ele teve os caras. Então, pô, é difícil, né? Na Copa do Brasil, ele teve nas oitavas contra o Palmeiras e passou com 2 vitórias. Então, como é que eu não vou acreditar que o Corinthians possa chegar numa final e ganhar a Copa do Brasil quando todos estiverem? E como é que eu não vou acreditar a melhora do time a esses caras? E como é que eu não vou destacar que sem eles o time teria dificuldades? É óbvio. E acho até que o Dorival encontrou soluções no meio do caminho. Enfim, mas referente ao jogo contra o Grêmio, a estratégia do Dorival ela foi muito consciente. E o Mano Menezes não só demorou para enxergar, como não enxergou. E quando faz trocas no segundo tempo, troca por jogadores inferiores, né? Eu acho até que o Alisson não estava bem, mas aí entra o Pavon. O Amuso, para mim, depois do Arthur, era o melhor jogador em campo e ele tira para colocar o Kiki Oliveira, que já deu declarações dizendo que quer ir embora, não tá jogando absolutamente nada, não fez nenhum sentido essa troca. Colocou o Cristaldo, que não é uma solução, não vem sendo, mas o Edenilson também não estava conseguindo ser. Então, o Grêmio ainda carece numas questões de elenco e se não tivesse contratado, se não tivesse o Arthur, talvez não conseguisse nem achar alguns pontinhos que achou pelo meio do caminho em algumas vitórias fundamentais que fazem com que o Grêmio hoje não dispute o rebaixamento, embora não tenha escapado matematicamente, mas a gente sabe que vai achar 1 ou 2 vitórias nos últimos 7 jogos aí do campeonato. E a briga do Grêmio vai ser essa, vai ser Sul-Americana e eventualmente uma pré-Libertadores, dependendo do número de vagas. Mas eu nem estou contando com isso. Eu estou projetando um próximo triênio, vem aí um novo presidente, o Grêmio tem que repensar muito a sua formatação de grupo e também o seu treinador, né? Porque o Mano Menezes, ele em algum momento ajusta o Grêmio quando ele tem qualidade. Quando a qualidade se ausenta, em que a gente precisa do treinador para que ele encontre soluções, isso não aconteceu durante a temporada. E isso vale para o Dorival Júnior. Eu acho que o Dorival Júnior, por mais crítica que você possa ter, encontrou soluções na dificuldade. E depois, ele, aí quando teve os seus melhores jogadores à disposição, ele conseguiu resultados que talvez até o corintiano nem esperasse. Então, ele está vivo pelo título da Copa do Brasil e ele pode encaminhar um Corinthians numa Libertadores para o ano que vem, caso esse título não venha. E eu acho que ele, assim, acho que o Corinthians está muito vivo, tá? Para enfrentar um Cruzeiro, vai ser um jogo igual. Corinthians com todo mundo, jogo igual. E depois, numa decisão, é Vasco ou Fluminense. Acho que
assim, quem passar de Corinthians e Cruzeiro se torna favorito para o confronto contra os cariocas. Não desmerecendo, só acho que tem um favoritismo. E aí vai dar jogo. Jogo eliminatório, né? Enfim, jogo lá e cá. O Corinthians decide fora, né? Na final. Na semi decide em casa, que eu acho que é uma vantagem também, pela força local ali, né? Dependendo do que acontecer no jogo de ida. Enfim, acho que as perspectivas mudaram já tem um tempo. 3 vitórias consecutivas agora, uma perspectiva muito boa daqui para frente. E esses caras jogando bem. Então, ó, Gustavo Henrique, jogaço. Angileri foi muito bem. O Memphis foi destaque, assim, só não acho que ele foi absoluto, porque para mim o Gustavo Henrique jogou mais. Mas do meio para frente o Memphis fez o time jogar. Fez o time jogar. Garro, muito bem também. O Yuri participativo. Corinthians tem um bom horizonte. E o Grêmio, cara, repensar muita coisa. 7 anos que o Grêmio não vence o Corinthians. Ai, ai, ai. Vamos lá, né? Vamos lá. Semaninha começando. Só para encerrar com os lances polêmicos, não é toda bola que bate na mão que é pênalti, tá, rapaziada? Respeito quem pensa diferente, mas assim, de tudo que eu conheço, por regra, aquele lance do Noriega no primeiro tempo não é pênalti. Ele não está com o braço colado, não está. Mas ele não está com o braço estendido, que caracterize uma imprudência, uma maneira antinatural de você ir para a disputa. Ele está com o braço ao lado do corpo e essa bola é muito próxima. É por isso que o VAR não revisou e é por isso que o árbitro não marcou em campo. Aquilo, por mais que você queira, não é pênalti, tá? Depois tem uma entrada muito dura do Matheus Bidu no João Lucas, que é um jogador muito insuficiente. Nossa Senhora, o Grêmio sofreu também por ali. Mas a entrada dele é aquela entrada tornozelo, pé em riste, em que o árbitro poderia ter aplicado o cartão vermelho, tá? E o pênalti cometido pelo Dodi... Primeiro que é uma cagada nossa, né? Que é uma saída de bola, a bola dominada na defesa, o Corinthians marca a pressão, o Grêmio se atrapalha, a bola sobra pro Memphis, ele tenta dar um chapéu e o Dodi, né, ergue o braço ali, a bola toca na mão dele. Uma infantilidade. E o pênalti foi bem marcado no campo, nem precisou do VAR. Então tá aqui, tô sendo justo de que esse pênalti aí existiu e o Memphis foi lá e fez o segundo gol.